Prezados e estimados internautas, apresento a minha saudação, rogando a bênção de Deus, o Pai Celestial, e também a proteção de todos os santos e anjos da glória celestial. Amados, nesta oportunidade, falo-lhes a respeito de um assunto muito importante que está se cumprindo nos dias atuais, palavras registradas pelo amado apóstolo São João no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6 e 7, quando o apóstolo diz o seguinte: Vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Clamava em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Amados, entendam que em toda época que Deus, o nosso Pai, enviou à terra um profeta, seu Filho amado Jesus, prometeu que enviaria um outro Consolador. Através da missão de Jesus foi feita esta promessa, que enviaria um outro Consolador e ressurgiria, portanto, no meio do seu povo a formação de um outro pastor, o qual teria a missão de dirigir o seu povo. E este pastor, então, teria esta função, esta missão de unir o povo de Deus. Então notem, amados, que são oportunidades que Deus sempre concedeu para a humanidade, e feliz e bem-aventurado tem sido aquele que procura crer, aproveitando a sua oportunidade, ou seja, a oportunidade que está sendo concedida por Deus. Porque existem pessoas, e eu não falo isso para criticar a ninguém, mas para que entendam que tem que aproveitar agora. Existem pessoas que dizem assim: isso não vai se cumprir nunca, porque o meu avô já falava disso, meu pai falava disso, a respeito disso ou daquilo, sobre os assuntos celestiais ou sobre as profecias divinas, que é o mesmo sentido. Então, a pessoa que age desta forma, retrucando contra a oportunidade que Deus está concedendo, tal pessoa nunca consegue o seu aperfeiçoamento, porque ele não aceita e acha que é coisa que não tem sentido, porque o avô dele falava disso, o pai dele falava daquilo, então ele arruma isso como que uma forma assim de sair do compromisso. Então note que a intenção não é criticar a ninguém, mas entendo, amados, que em toda época que o nosso Deus enviou um dos seus profetas, conforme citei há pouco, profetas, depois Jesus e nos tempos presentes o Consolador, a formação do santo irmão Aldo, são oportunidades que Deus está dando. Agora notem bem, amados, eu vou citar uma palavra que São Pedro deixou registrado, para que entendam melhor as coisas de Deus e as oportunidades que Deus concede não pode ser desperdiçada. São Pedro disse assim, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, para Deus não existe o calendário que nós usamos aqui na Terra. 30 ou 31 dias por mês, ou que haja uma diferença em um mês do ano, da quantidade de dias, mas o importante é entender isso. Para Deus não há calendário, não há relógio para marcar hora. Quem faz o tempo é Ele, e para Ele 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. E o plano dele qual é? Criar o ser humano, dando vida a esse ser humano, com a esperança de formá-lo e levar para o céu, cada criatura, cada alma. E Deus dá oportunidades. Então note que quando a pessoa ouve a palavra divina,
um ensinamento que a sua pessoa tem oportunidade de compreender o assunto, este é o momento então de aproveitar. Não tem nada de arrumar desculpa, isso para aqueles que queiram a salvação, que queiram viver de bem com a vida. Porque se arruma uma desculpa é porque não quer assumir, esta é a verdade. Não quer assumir, e normalmente quem não quer assumir, seja lá o que for na vida, ele sempre arruma uma desculpa para se limpar. Mas deixo bem claro, isto não é para acusar ninguém. É apenas o desejo profundo que eu tenho na alma de que a sua pessoa entenda que se a oportunidade está sendo dada agora, é agora que tem que aproveitar. Porque tudo na vida é assim, e tudo passa. Então se uma pessoa aproveita um bom ensinamento para gravar na sua alma e colocar em prática a virtude divina, porque notem, amados, que Deus é santo. Jesus ensinou que nós devemos ser santificados como é santo o Pai que está no céu. Temos que ser santificados, quer dizer, a cada dia buscando a santificação, o aperfeiçoamento, o aprimoramento para o nosso espírito. Então notem, amados, que é necessário aproveitar as oportunidades que são dadas, ou que nos é dado pelo poder de Deus, e cada criatura que aproveita então as oportunidades, essa pessoa desenvolve na vida, tanto no assunto terreno, para adquirir conhecimentos, como também quanto à parte divina, que estou falando agora sobre doutrina. Então se trata de assuntos celestiais, mostrando a vontade de Deus para com o nosso viver. E notem que existe duas classes de pessoas, ou de condutas, dizendo melhor, de condutas. Existe a pessoa que é sensata, significa boa qualidade, e a pessoa insensata, que é a pessoa que menospreza tudo na vida, não valoriza as coisas, muitas vezes blasfema até contra um alimento. Quer dizer, então não tem noção das coisas e age de uma forma incorreta, que causa muitas vezes aborrecimento à família, envergonha às vezes os demais membros da família, porque age sempre com insensatez. Enquanto que a pessoa sensata, que é conhecido na doutrina como pessoa justo, honesto, esta pessoa então prospera na vida, porque está sempre de bem com a vida, não perde as oportunidades, inclusive até para trabalhar. Alguém lhe oferece uma oportunidade de emprego para ganhar o seu sustento, a pessoa não vai ficar escolhendo, não, eu só vou trabalhar se for do jeito que eu quero. Mas aproveita aquela oportunidade, que muitas vezes é melhor ganhar um pouco naquela ocasião do que não ganhar nada. Então notem, amados, que tudo isto está dentro do contexto da sensatez, aproveitar as oportunidades. E muitas vezes a pessoa estando aproveitando aquela oportunidade que lhe foi dado, surge uma outra oportunidade porque ele aproveitou a primeira. Quer dizer, tem mais condição de ter, vamos dizer assim, mais contato com os assuntos, com o que acontece na sociedade. Vamos dizer assim, uma empresa que vai ser inaugurada em tal lugar, vai abrir um comércio ali. Se ele ficasse em casa, tipo assim, retido, não ficava nem sabendo que vai abrir uma nova oportunidade de emprego. E uma vez trabalhando naquele emprego que ele não tinha muita vontade de assumir ou de contratar, mas como ele achou que é melhor ganhar um pouco do que ficar sem ganhar nada, aí então começou ganhando pouco, de repente abriu-lhe uma oportunidade porque ele estava em movimento, tomando mais conhecimento do que está acontecendo no comércio, na região onde a pessoa mora. Então notem, amados, que isto são conselhos, não é para criticar ninguém, mas é mostrando o seguinte, que nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E Deus, nosso Pai, quer um povo manso de coração, um povo humilde, um povo paciencioso, bondoso, porque a bondade está a cada dia, vamos dizer assim, se afastando mais das pessoas. Ou seja, as pessoas, bem entendido. Não é a bondade afastando as pessoas. As pessoas se afastando da virtude da bondade e do verdadeiro amor. Está registrado também no livro de Apocalipse que os homens se enfureceram. E nós estamos vendo isto
eu digo vendo no sentido assim, ouvindo e passando a ter conhecimentos. Que está acontecendo isso de uma forma assim, mais do que nunca. Porque os homens se enfureceram. Agora, nós somos obrigados então a ficar bravos para se cumprir essa profecia? Não. Isso daqui é um aviso. Para quem é sensato, é um aviso. Se os homens se enfureceram, vou procurar lutar contra isto, para ser manso igual Jesus determinou que devemos ser. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então essas referências que está no Apocalipse é para mostrar que estamos nos tempos do fim, que é exatamente uma palavra que muitas pessoas contestam, dizendo, meu pai, meu avô falava disto. Só que quem aproveitou as referências, deu ouvido à verdade, então aproveitou a oportunidade e se consagrou. Quem não deu atenção, não se interessou em fazer a vontade de Deus, o tempo passou e a pessoa ficou. Muitas vezes vem a falecer o corpo, não estou fazendo juízo sobre a vida particular de ninguém, estou apenas pregando a doutrina, mostrando para quem está ouvindo, aproveite a oportunidade. Então, vem a falecer o corpo e às vezes ficou numa situação, no estado espiritual, sem conhecimento nenhum. Por quê? Quis aproveitar tudo que o mundo oferece e muitas vezes falece o corpo e o espírito ficou sem entendimento das coisas de Deus. Mas Deus exige, Ele ensina, Ele quer que a pessoa seja virtuoso, assim como na verdade Ele é. Torno a fazer referência no assunto, sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Quais são as virtudes de Deus? Bondade, mansidão, misericórdia, justiça, conceder o perdão quando a pessoa nos ofende, procurar então perdoar e procurarmos a cada dia sermos melhores para uma vida agradável a Deus e logicamente com isso estaremos conquistando o amor de Deus, porque Deus tem prazer nisto, entenderam, amados? Então procurem ser sensatos, é qualidade de uma pessoa que é moderado, uma pessoa equilibrado, e procure então pôr em prática as demais virtudes, bondade, amor, mansidão. Não vai pensar que tem que ser bravo para cumprir uma profecia. Esta profecia de os homens se enfureceram é uma referência para mostrar os tempos os quais estamos vivendo. Então, a vontade do Criador é esta, ser manso de coração, sede santos, sede humilde, conforme Ele é, como Jesus é. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Esta é a palavra de Jesus. Então aproveitem tudo o que está sendo ensinado para a sua pessoa ter um grande proveito do que está tendo oportunidade de aprender para a sua edificação moral e espiritual e aumento da sua fé, porque Deus nos ama de verdade. Amados, nesse instante, encerro aqui a meditação sobre esta parte da doutrina e numa outra oportunidade falaremos mais alguns assuntos, tudo a respeito daquilo que Deus quer de nós, para que sejamos bem-aventurados e felizes. Um abraço para todos e até a próxima gravação.